E chegamos aqui na oficina Francisco Brenan. Essas duas não param de se implicar. Agora eu vi. A gente vai entrar agora para mostrar tudo que tem aqui. E se a gente tiver sorte, a gente ainda encontra este artista fantástico que tem mais de 90 anos e ainda produz. A gente ainda encontra ele por aqui. Este aqui é o símbolo do artista, o arco e flecha. Esses são os soldados. E olha que lindo esse prédio. Ele era uma antiga fábrica de telhas. E aí ele comprou, esse prédio é de 1917. Ele comprou e instalou aqui a sua oficina para fazer toda essa sua arte. Industrial manual, com o intuito, na verdade, de fabricar tijolos, telhas, ladrilhos, pisos, veio hoje em dia se tornar talvez o maior museu de cerâmica do mundo. Então, no ano 1917, o pai de Francisco Brenan, Ricardo Lacerda de Almeida Brenan, havia inaugurado aqui uma olaria, uma fábrica de tijolos, telhas, ladrilhos, pisos, sem que no começo isso coloque a finalidade artística. Isso era o intuito inicial da fábrica, foi simplesmente a produção industrial, como uma forma de comercializar aquela produção e, consequentemente, gerar lucratividade para a família. Francisco Brenan, Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brenan, foi o segundo filho, nascido no ano 1927, dia 11 de junho. E aí, como era de costume, as famílias com um pouco mais de condição financeira, talvez um pouco mais benquistas, elas tiravam seus filhos do centro rural e levavam para o centro urbano. Então, com 10 anos de idade, Francisco viajou com sua mãe e seus irmãos para o Rio de Janeiro, onde ele passou 2 anos, voltando em 1939, e vindo a estudar no Colégio Marista, situado aqui na cidade de Recife, onde ele foi ter uma educação católica, e que pessoalmente ele foi ter uma educação com o intuito de desenvolver no seio industrial, de ser um empresário, onde ele foi, por exemplo, colega de classe de Ariano Suassuna, no Colégio Marista. Mas ele só chegou propriamente a trabalhar com seu pai, eu digo aqui no vínculo já profissional, eu digo já trabalhista, a partir dos 15 anos de idade, quando ele iniciou o ensino médio. Mas isso não queria dizer que ele veio trabalhar no contexto industrial, a produção de telhas ou tijolos, ou tampouco no contexto artístico, a produção de esculturas ou murais. Ele tinha vindo trabalhar junto a seu pai na administração do patrimônio, na direção da fábrica, na gestão do patrimônio. Só que a fábrica, nesses 25 anos de existência, tinha ganhado um grupo de artesãos, ceramistas e escultores, que faziam obras cerâmicas, réplicas, esculturas, pequenos murais, mas não com o intuito de vender ou propiciar lucro, e sim como uma forma de ter os lazeres da família como uma espécie de recreação. Eu gosto de utilizar a palavra hobby, uma atividade que exige técnica, mas não intuito profissional, e sim uma forma de renda extra. Mas o intuito não era gerar renda, era simplesmente proporcionar lazer à família, já que o pai de Francisco Brenan, por exemplo, era um grande apreciador da arte. Então Francisco Brenan, por conta de risco, ele começou a frequentar aquele grupo de artesãos, e aí desde já profissionalmente ele começou a almejar ser artista. Só que ainda não diretamente pintor, escultor, ceramista, ou talvez de uma forma geral, ele desejou ser artista, sem que tivesse essa especificação até então. Só que o pai dele, obviamente, foi pessimista com essa ideia. O pai dele disse que ele deveria simplesmente cursar direito, no caso de ser advogado, ou então seja estudar fábrica de educação básica, o ensino médio. Isso começou a fazer com que ele tivesse um sentimento de inferiorização da escultura, começasse a olhar para a escultura cerâmica como uma arte utilitária, doméstica, uma fruteira, um castiçal, uma vasilha, um vaso, e foi a partir daí que ele começou a almejar ser pintor, porque acreditava ele que a pintura, eu digo pintura em tela, pintura a óleo, tinha um contexto de maior valorização social, consequentemente maior prestígio, maior glamour, e foi então 3 anos após ele iniciar o trabalho aqui profissionalmente, em 1945, que ele começou a estudar pintura com professores particulares aqui na cidade de Recife.
ganhando sua primeira grande premiação, que foi a medalha de ouro no Salão Anual de Arte do Museu do Estado de Pernambuco, onde ele havia enviado 5 telas e criou o primeiro lugar, se chamou Segunda Visão da Terra Santa, que nada mais era do que uma menção a essa região da cerâmica São João da Várzea. Ganha dessa mesma premiação também a medalha de ouro no ano de 48, com a tela chamada Frade em Oração, só que de antemão isso tinha chamado a atenção de alguns artistas, como por exemplo foi o caso de Cícero Dias. Cícero, que era um grande amigo de seu pai, disse que o jovem tinha sim um potencial artístico a ser desenvolvido, a ser descoberto, a ser aperfeiçoado, e que, como também era de costume no século XX, Francisco Brenan deveria estar na Europa. Ainda no final do ano de 48 ele se casou com sua primeira esposa, Débora, e já no início de 49 ele viajou com Débora para Paris. Só que ao chegar em Paris ele encontrou um contexto artístico dos séculos XIX e século XX, onde nós encontramos artistas como por exemplo Picasso, que se destacavam tanto na pintura quanto na escultura cerâmica. E aí foi realmente, eu digo, trágico para ele encontrar essa arte europeia, essa arte de tanto glamour, tanto prestígio, também na escultura cerâmica, porque ele começou a se sentir envergonhado, humilhado, como se tivera ele até então inferiorizado àquela arte de tanto prestígio. E foi a partir daí que ele fez uma espécie de promessa, com o intuito de tanto se destacar no processo de aprendizado sobre a pintura, quanto sobre o processo artístico da cerâmica, da escultura cerâmica, também da pintura sobre a cerâmica. E aí foi a partir de 1952 que ele foi para uma cidade chamada Deuda, na província de Perugia, na Itália, região de Umbria, onde ele fez uma espécie de estágio extracurricular supervisionado, com o intuito de aprender esse processo de vitrificação da cerâmica. Porém, quando ele voltou para o Brasil, ainda no ano de 1952, a olaria, no caso a cerâmica São João da Várzea, onde nós estamos, estava literalmente fechada, ociosa, vazia, sem nenhuma produção, sem nenhum trabalho. E aí foi aí que ele foi trabalhar num outro complexo da família, que é a IASA, também localizado aqui na região metropolitana de Recife. Só que ao contrário daqui, que os fornos trabalhavam com largura, comprimento e altura, volumes, lá na IASA os fornos ultimamente trabalhavam com largura e comprimento, superfícies. Foi lá, por exemplo, onde ele fez o mural Batalha dos Guararapes, na Rua das Flores, no bairro São José, que nós vamos ver mais adiante. Foi lá também onde ele fez o mural floral, que fica em Miami, na Flórida, inclusive é o maior mural que ele produziu até hoje, tem 60 metros quadrados. E assim, é um mural bem curioso, que foi para a indústria de uísques. E o projeto ele se inicia na vertical direita do prédio, do edifício, passa pela traseira e termina na vertical esquerda. Enquanto na parede de entrada, na parede frontal do prédio, é uma parede de vidro espelhado, como se os escritórios pudessem observar a cidade de Miami. Só que no ano de 1971, ele tinha vindo junto ao seu pai esse espaço e queria ele então utilizar os fornos cerâmicos para fazer esculturas, dessa vez volumes, largura, comprimento e altura. Só que esse projeto artístico vocacional por si só não ia ser o suficiente. Então durante as décadas de 70, 80 e 90, também um pedaço bem comprido dos anos 2000, existiu também a produção de ladrilhos cerâmicos, ou seja, azulejos, como uma forma na verdade de subsidiar ou custear a atividade artística. Hoje em dia os profissionais que trabalham conosco são os mesmos, desde a década de 70, quando não são seus descendentes que por livre arbítrio vêm trabalhar aqui, que na verdade eles fazem modelos que são idealizados por Francisco Brenan Design, sobre a coordenação deles, sobre a presença, sobre o controle, a supervisão. Só que ao contrário das esculturas que recebem essa estatura e a data são feitas por Francisco Brenan, essas peças que são comercializadas recebem o símbolo da fábrica, Oxóssi. Bem, ao contrário do cristianismo, onde nós encontramos uma entidade onipotente, onisciente, onipresente, isso é, que está em todas as partes, que sabe tudo, que pode tudo. No candomblé, que é a religião que veio da África, nós encontramos espíritos protetores, orixás, como assim são chamados, guerreiros, guardiões. Esse aqui é o símbolo de Oxóssi. E Oxóssi é um desses orixás, ele é o espírito protetor da natureza, do meio ambiente, da caça, da epifania, da proteção para com o meio ambiente. Então Francisco Brenan ele se compara com Oxóssi como se enquanto Oxóssi tenta chegar no conceito de meio ambiente em paz, numa parcimônia, numa paz no meio ambiente, numa epifania, Francisco Brenan tenta chegar no conceito de arte perfeita. Eu posso de antemão pressupor que as senhoras conseguiram perceber que algumas esculturas são rachadas, fraturadas, fragmentadas. Isso é um processo que acontece unicamente no forno, já que não é utilizada a força bruta, depois que as peças estão prontas. Então Francisco Brenan acredita que quando a escultura racha é um processo de construção natural, eu digo, de natureza, propriamente dito, água, fogo, terra e o ar no seu conjunto, que origina uma alteração na peça. E de antemão, qualquer alteração que o forno fizer na peça não é uma coisa que deve ser alterada, uma alteração que deve ser mexida, deve ser desprezada. Essa peça aqui dialoga com esse contexto não por ela estar rachada, e sim por uma espécie de acidente que aconteceu durante o processo de sua queima. As senhoras conhecem a tragédia de Lara? Não. Então, a gente vai ver mais adiante as tragédias. Tragédias na Idade Clássica, na mitologia grega, existe tanta tragédia, com o intuito não necessariamente triste, melancólico, e sim com o intuito moral, e por outro lado a comédia com senso cômico, para trazer diversão. Só que Lara é uma tragédia, e a tragédia ela não tem esse intuito de causar melancolia, causar tristeza, sim trazer uma lição de moral para com a sociedade. Lara era uma mulher que era acostumada a falar demais, só que Lara descobriu que Zeus, Júpiter, traía sua esposa, e Lara por falar demais espalhou isso para o mundo. Zeus enfurecido fez com que Mercúrio, a de consciência,
levasse ela para o submundo. Como conta a tragédia, ele arrancou a língua de Lara, para que ela nem pudesse confirmar o que havia dito, nem contar o que havia presenciado. Só que Lara, literalmente, tem esse tom melancólico, não melancólico com o intuito de trazer tristeza, e sim com o intuito de trazer uma versão moral, que foi porque Lara falou demais. Talvez se ela tivesse ficado mais concisa, talvez tivesse ficado, desculpa a expressão, na dela, isso não tivesse acontecido. Só que essa peça aqui, idealizando esse personagem, inclusive com seu nome, quando estava no processo de queima no forno, nós vamos entrar no forno daqui a pouco, faz com um pedaço de carvão na sua face e originou a imagem de uma lágrima. Um ícone que não está no projeto da peça até hoje. É possível perceber aqui embaixo, quando o pedaço de carvão despenca, que foi uma espécie de relevo, como se tivesse despencado, acumulado peso e caído. Como se tivesse solidificado brevemente. Pode tocar se quiser. Aqui quando vê que formou a textura. Parece que grudou, tem uma fundadinha. Como se na verdade tivesse passado alguns minutos antes de cair no forno queimando. São coisas. Na verdade todas são outras. Aqui na verdade, por ser mais fino, a cerâmica ser bem mais fino, a gente consegue perceber bem evidente o timbre metálico, que a peça se assemelha ao tom da madeira, sim ao vidro, ou então ao metal. Como essas. Isso aqui basicamente era uma prensa utilizada no processo de confecção de telhas. Basicamente o funcionário sentava nessa altura, aproximadamente essa distância, com um volume de argila na sua lateral que ele pegava com a mão, depositava nessa concavidade e o outro funcionário girava essa manivela com as mãos. E aí quando batia em cima, que flexionava, que virava novamente para poder depositar novamente, a telha ia cair no colo do funcionário. E aí basicamente ele tirava com as mãos e depositava na lateral, onde o funcionário ia colocar no carrinho, ou diretamente era colocado no carrinho e era levado para o forno. Aí a senhora vai poder perceber que esse aqui é o mesmo tipo de telha do nosso teto, daqui do museu. Essa máquina que faz parte do mesmo período, só que ela também pode ter sido utilizada no período artístico. A gente sabe que ao contrário da atividade artística, que pode, mas não necessariamente acontece como uma espécie de trabalho informal, trabalho por lazer, a atividade industrial tem que acontecer em larga escala, uma escala realmente produtiva para poder custear a produção e ao mesmo tempo obter lucro. Então basicamente a matéria-prima que vinha em grande quantidade vinha de toda a região nordeste, em alguns casos da região norte, e era o barro ainda em seu estado de natureza, com pedaços de plantas, pedras, madeira, tijolos, besouros, minhocas. E aí o funcionário não podia pegar aquela matéria já processada, porque como vinha tão longe, não podia chegar naquele processo que a gente encontra na floricultura, porque possivelmente ia chegar sólido, rígido, duro. Então o funcionário pegava aquele barro com todos aqueles dejetos, pedaços de, enfim, dezenas de itens que a gente encontra na natureza e depositava aqui em cima. Por esse caminho aqui ia peneirando, e aí quando descia essa outra concavidade, o funcionário por essa espécie de janela depositava água. E aí quando parava aqui embaixo, o outro funcionário pegava aquela manivela e ficava girando com as mãos. Porque literalmente ficaria batendo barro aqui dentro, ele ficaria naquela espessura da argila. Consequentemente ele saía por aqui como se fossem túneis ou talvez colunas, e essa impureza ficava depositada embaixo, como se fosse na verdade uma espécie não só de estussor, mas também uma espécie de peneira. Nós temos a academia, nossa pinacoteca, a exposição de pinturas, desenhos murais. Eu queria nesse primeiro momento reflotar que eu falei sobre uma observação da construção do prédio, que existe uma espécie de paradoxo. Na verdade, esse prédio foi iniciado a sua construção no ano 2003, sendo finalmente inaugurado em 2004. Recebe o nome de academia e não academia porque faz referência à Academia de Veneza, onde os artistas expõem suas peças. E é curioso porque Francisco Plenár, apesar de ser um prédio mais recente e colocar aqui as pinturas, ele fez uma espécie de paradoxo. Ele fez com dois paisagistas brasileiros, Eduardo Colonelli e Paulo Mendes da Rocha. Eles idealizassem esse prédio, assim como a ajuda de Francisco Plenár, como design de uma indústria inglesa, um prédio industrial inglês. Como se de um lado ele colocasse atividade intelectual, que considerava como maior intelectualidade a pintura, e de outro ele colocasse o prédio industrial, a produção em larga escala, o design arquitetônico do prédio. Eu queria lembrar que aqui dentro não é permitido fotografar, não é permitido filmar, não é permitido se alimentar em cama e beber água, também não é permitido tocar nas pinturas e preferencialmente também não correr. Já por aqui, no meio
Lembra a imagem de uma igreja, ou talvez de um templo. Sim, parece uma igreja sem teto. Exatamente. E vai perceber também que no local de referência, talvez de consagração, existe uma espécie de pequeno mural, e repare que o estereótipo é bem europeu. O formato do nariz, o formato do cabelo, do rosto, queixo. Aqui no cavalo de Troia é representado a compra dos índios com as bugigangas que os portugueses e os espanhóis traziam para tentar escravizar os índios. Espelhinhos, colares, em troca do nosso pau-brasil também. Ai, olha o que a gente encontrou. A gente tem a honra de encontrar o artista de toda essa obra linda aqui. Eu tô emocionada. Vamos tirar uma foto. A arte de Brenan tem vários e vários estilos. Ele pinta com tinta, ele pinta com pastel, ele pinta com várias técnicas, inclusive sobreposições. Infelizmente não dá para gravar, não pode filmar lá dentro da sala de exposições dele, mas eu vou ver se eu consigo algumas fotos para vocês verem das artes dele. Você consegue identificar vários desenhos sobrepostos. É muito interessante. Mas a nossa visita termina por aqui. Ainda temos outras coisas para fazer. Acompanhe os vídeos. Se você quiser ver um vídeo do Instituto Ricardo Brenan, também já tem aqui no canal. É só pesquisar aqui na parte de Pernambuco. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! A gente acabou de chegar aqui no Catamarã Tours. A gente vai ver um show de forró, dançar um pouquinho, um arrasta-pé, e eu vou mostrar pra vocês.